Depois que a população brasileira, na histórica manifestação de ontem, falou, fica difícil a qualquer um de nós falar agora dessa tribuna. Mas eu creio ser necessário, evidentemente, com humildade, fazer a leitura correta, se possível, dos acontecimentos de ontem. É evidente que só uma causa histórica embalaria multidões às ruas do país. O que se viu ontem é inédito. Segundo a Folha de São Paulo, a maior manifestação popular da nossa história, superando, inclusive, a mobilização em favor de eleições diretas já. É evidente que isso deve nos convocar à responsabilidade. Afinal, manifestação gigantesca como essa não pode ser ignorada por aqueles que representam parcela da população do país. O que resulta da manifestação de ontem? A meu ver, no primeiro plano, uma forte pressão sobre o Congresso Nacional para superar o impasse do impeachment da Presidente da República, deliberando sobre ele. A maioria esmagadora dos presentes na Avenida Paulista, em pesquisa Datafolha, revelou a sua preferência. 78,4% desejando eleições já. Ou seja, preferindo que o Tribunal Superior Eleitoral promova a cassação do presidente e da vice-presidente e do vice-presidente da República. Portanto, há uma convocação à agilidade feita pelo povo do Brasil ao Tribunal Eleitoral. É inevitável que essa leitura seja feita. O importante é verificar que o povo brasileiro discute política, vai às ruas protestar, leva seus sonhos e suas esperanças e exige mudança de um modelo político corrupto e incompetente que fracassou. As homenagens a Sérgio Moro, como símbolo da nova justiça no país, as homenagens ao Ministério Público como instituição independente que, com ousadia, contribui para retirar debaixo do tapete toda a sujeira da corrupção acumulada nos últimos anos. As homenagens à Polícia Federal. Instituições reconstruídas agora sob os escombros provocados pelos escândalos de corrupção que atormentaram o Brasil nestes anos, com a banalização dela e, sobretudo, com a prevalência da impunidade. É este Brasil que aqueles que foram às ruas desejam mudar para um Brasil novo, onde as instituições agora reabilitadas pela ação de combate duro à corrupção oferecem a perspectiva de mudança real, a esperança de que podemos ter, sim, um país melhor. Obviamente, o foco foi a corrupção. Eu estive, senador Paulo Paim, na esplanada dos ministérios, como da mesma forma a senadora Ana Amélia esteve, o senador Regufe também esteve. E pude constatar que a expectativa da população é de que se construa uma nação
onde corrupção e impunidade não seja a regra, porque hoje, lastimavelmente, corrupção é regra. Tornou-se suprapartidária. Alcançou a alma dos partidos políticos que, no dizer de investigadores, procuradores, transformaram-se alguns em lavanderia do dinheiro sujo. Transformaram-se em organizações criminosas que devem ser dizimadas na mudança que é exigência da sociedade brasileira. Isso significa uma mudança de comportamento do cidadão. Nós assistimos aqui durante muitos anos à passividade do cidadão brasileiro diante dos escândalos de corrupção. E dizíamos que a banalização da corrupção era o maior desserviço prestado ao país pelo governo do PT. Hoje, verificamos que a população escapa deste cenário e tem a percepção exata dos danos causados pela corrupção. O cidadão brasileiro hoje desempregado tem a percepção que a causa maior do desemprego que o aflige é a corrupção. Ele imagina que se os recursos públicos fossem aplicados com decência, com honestidade, o país estaria crescendo e ele não perderia o seu emprego. Da mesma forma, tem a percepção de que a corrupção é assassina, porque há pessoas amontoadas nos corredores dos hospitais, especialmente no interior desse país, que esperam pelo atendimento que não chega, porque antes chega a morte. Esses cidadãos são vítimas do assassinato que é praticado por aqueles que roubam o dinheiro público no país. Esta percepção é visível hoje na sociedade brasileira. E eu poderia continuar enumerando outros setores da atividade humana. A educação é essencial para o país. Quantos são os brasileiros proibidos de conquistar o diploma superior porque não há recursos públicos suficientes para atender a demanda da nossa juventude? Enfim, quando se fala no vírus que ataca e mata, o vírus provocado pelo mosquito, fala-se sim em saneamento básico. Nós temos apenas 48% da nossa população beneficiada com o saneamento básico. Por quê? Não há saneamento básico para todo o povo brasileiro. Exatamente porque os recursos estão sendo desviados por entre os dedos das mãos sujas de corrupção daqueles que assaltaram o país nos últimos anos. Ou não foi um assalto? Se não foi um assalto, o que ocorreu com a Petrobras? Se não foi assalto, o que ocorreu com o setor elétrico? Se não foi assalto, o que ocorreu com o estádio Mané Garrincha em Brasília, ou o Maracanã, ou os outros estádios construídos para a Copa do Mundo? Que nome se dá ao que ocorreu? Assaltaram, sim, o Brasil. Aqueles que nos desgovernaram nos últimos anos julgaram-se proprietários desta nação e a assaltaram criminosamente. E o povo que foi para as ruas, para as praças e para as avenidas desse país no dia de ontem, foi com o desejo
de arrancar o Brasil das mãos daqueles que o assaltaram nos últimos anos e deseja arrancar democraticamente através do voto em eleições. E por isso, 78,4%, senadora Luiz, dos que foram à Avenida Paulista ontem desejam a realização de eleições novamente, ou já. Porque não quer esperar 2018, porque o povo está angustiado, perdeu a paciência, não entende como se pode esperar mais, além do que já esperou. E eu concedo a parte ao nosso querido senador, líder do PPS, nesse Senado. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela parte. Vossa Excelência, muito feliz nesse pronunciamento. Aqui eu vi há poucos senadores falando sobre a ética, e eu concordo, a ética ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Ser honesto, ser ético, é obrigação. Agora, tudo tem limite, senador Álvaro Dias, e Vossa Excelência coloca muito bem, esse país foi assaltado. Isso porque nós está saindo aí a ponta do iceberg só da Petrobras, da Eletronuclear, de algumas. Mas não falamos ainda de DENIT, por exemplo. A Lava Jato não chegou no DENIT. BNDES, fundos de pensão, etc. E não chegou no São Francisco. Não chegou no São Francisco. Cito aqui, ontem me abordaram para trazer documentos sobre o lote 1, lote 2 e lote 6 do lado do São Francisco. Então, já aqui, atenção, Ministério Público, que tem isso também. Então, nós, antigamente, nos indignávamos lá em São Paulo, com o Maluf, porque diziam que Maluf rouba, era o mantra. Votava no Maluf porque era rouba, mas faz. Então, o PT acusava o Maluf disso. Falava, isso é um absurdo, é um descalabro votar numa pessoa porque rouba, mas faz. Agora, eu passei há poucos dias dentro do Tônio Ayrton Senna e fiquei com inveja. Falei, que bons tempos, hein? Porque hoje rouba e não faz. Boa parte dessas obras do PAC não foram feitas. Mato Grosso, a nossa capital, Cuiabá, ela está sangrada de um ponto a outro, dividida por um trilho de trem de um VLT que nunca chegou. E os vagões, mais de 200 milhões, estão apodrecendo lá. Então, esse é o grande problema. Vossa Excelência fala com português claro e com a oratória e a retórica que tem, claro para todo o Brasil ver. Então, essa indignação ontem, ela era justamente contra essa coisa, porque é uma disfarçatez sem tamanho. Aqui eu vi os discursos, ninguém do governo enfrenta o mérito. Não enfrenta o mérito. Faz manobras de dissuasão, um sofisma atrás do outro, mas simplesmente querem combater tudo que está havendo com o seguinte argumento: somos todos iguais. E isso não funciona, é por isso que as pessoas estão revoltadas. Eu vi agora, no mesmo momento que sai uma nota do governo dizendo que respeita a manifestação, o ministro Jagno Wagner já começou a falar umas falas ali que não é bem assim. E a sua base veio aqui para a tribuna começar a descaracterizar. Eu fiquei pasmo de dizer aqui que é uma manifestação de gente branca. Pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? Então não vou nem responder isso. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senador José Medeiros. O meu tempo se esgota, não o daqui, mas o lá de fora, senador Paim, porque Vossa Excelência tem sido condescendente, mas eu tenho lá fora um tempo que se esgota aqui. E eu vou concluir dizendo que, depois da Operação Lava Jato, destas investigações e do julgamento que esperamos seja o mais célere possível para o Brasil mudar rapidamente, a responsabilidade da classe política se eleva. Caberá à classe política definir novos rumos para o país. Caberá às instituições responsáveis pela legislação, pela organização política da nação, preparar um novo modelo. Porque, eu repito, esse modelo faliu. Tem que ser sepultado definitivamente. Muito obrigado, presidente.